Ok, então, irmãos, vamos lá. Continuando a nossa exposição na carta aos Efésios, capítulo 5. Agora vamos tratar do verso 20 e 21. Semana passada nós não estávamos aqui e aí a gente não falou desses versos. Na semana retrasada a gente falou do verso 19, né? Falamos sobre os salmos, né? O que é os salmos, o que é cantar, né? Qual a ordem que nós temos biblicamente de só cantar os salmos e mais nada, né? E a gente falou sobre isso. E hoje a gente vai falar agora, terminando esse parágrafo, no verso 21, né? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Somente até aí. Deus possa nos abençoar, Sua palavra possa edificar as nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Paulo, ele vai continuar aqui a sua sequência, né, de consequências de estar cheio do Espírito Santo, que o verso 18 nos orienta, né? O verso 18 vai dizer aí, enchei-vos do Espírito, né? E a primeira ordem foi, né, de você estar cheio do Espírito, a primeira ordem foi você falar uns com os outros, né? A ordem é falando em vós, entre vós, falando uns com os outros. Como? De qual forma? Com salmos, né? A segunda ordem foi falar com salmos, a forma como devemos falar uns com os outros no culto público, com salmos, cantando, louvando, cânticos espirituais, né? Agora, irmãos, o apóstolo nos fará saber outras ordens, né? Outras consequências, ou seja, o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Mais um resultado, né? Que ele já falou aqui, que você tem que falar entre nós, né? Entre vós, com salmos e salmodiando no nosso coração. No nosso coração. Ao Senhor, né? Cantando e salmodiando para que o Senhor ouça no vosso coração. No vosso coração, no nosso coração, né? E ele vai dar mais um resultado disso, né? E esse resultado, ele vai falar que nós sempre que temos dar graças. Vejam que ele diz, irmãos, que devemos sempre dar graças. Mas temos algumas perguntas, né? Mas graças a quem, né? Em nome de quem? Vejam também, irmãos, que há uma ordem para nos sujeitarmos uns aos outros. E qual é a forma dessa sujeição, né? De nos sujeitarmos uns aos outros? Devemos ser sujeitos a quem, né? São perguntas, irmãos, que a própria palavra de Deus vai nos responder hoje, nesta manhã. Então a gente vai discorrer aqui nesses dois versos, analisando-os de forma bem criteriosa, para que saiamos daqui com entendimento da palavra de Deus. O verso 20, né, aí propriamente dito agora, entraremos nele, vai dizer, né, a primeira frase, a primeira coisa que nós devemos analisar é essa frase inicial aqui do verso 20, que diz, né, dando sempre graças por tudo, né? Essa frase nós devemos analisá-la. Basicamente, irmãos, dar graças é agradecer por algo. É estar o quê? Satisfeito com algo. Temos um exemplo muito significativo disso. E lá no outro escrito de Paulo. Eu vou chegar lá. Então, basicamente, esse dar graças é você agradecer, você está pleno, está satisfeito com tudo que Deus te dá. Entende?
com tudo que Deus te dá. Paulo diz assim, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quem está falando, Paulo escreve, né? Mas quem fala é Cristo. Cristo falando, dando as instruções de como seria a ceia, né? E ali é o capítulo 11, né? De 1 Coríntios, verso 24. Então, Cristo, o próprio Cristo dava graças. O que ele estava fazendo? Agradecendo o pão que estava na mão dele. Ele fala, isso é uma coisa física, né? E tendo dado graças, partiu e disse, ele partiu o quê? O pão. Então ele deu graças. Todas as vezes vocês podem olhar lá, a gente não vai ter tempo disso, mas depois vocês veem lá, que todas as vezes numa refeição, Jesus dá graças. Quando ele vai comer o peixe, quando ele vai partir o pão, ele dá graças. Então, isso é um exemplo que a gente deve seguir. Eu vejo às vezes, irmãos, aqui ele fala em tudo, eu só estou dando um exemplo, tá? Bem simples, né? Bem singelo do comer, né? Nós temos o hábito, né? De sempre na hora das refeições nós oramos, agradecendo ao Senhor, esteja onde nós estivermos, ou seja, dentro da nossa casa ou num restaurante, nós damos graças naquele momento, entende? E eu já sentei, tive eu posso falar que é um desprazer, né? De sentar com pessoas que se dizem crentes e já cair com um garfo na boca e não está nem aí, meu irmão. Não está nem aí. Entende? Então, eu vejo que você tem que dar graças em tudo. Agradeça em tudo, né? Eu só estou dando esse exemplo porque é o mais comum, né? Até eu vejo, às vezes, ímpio. Eu vejo ímpio. Eles rezam, né? Reza. Enfim, mas agradece. Ele está grato por aquele alimento, né? Foi Deus que concedeu aquilo. Irmãos, a gente não sabe, eu graças a Deus, eu não sei o que é passar fome. Mas tem gente que passa fome ainda hoje. Tem gente que passa necessidade. Não olhar para o seu armário, isso quando tem armário e não vê nada. Abre uma geladeira, isso quando tem uma e não vê nada. Está dando eco. É terrível isso, irmão. É terrível. Entende? Nós temos aqui outros... Vamos dar um pulinho lá em Lucas. Abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, o verso 19. Só para vocês verem os exemplos que nós temos. Ele vai falar aqui, ó, a mesma coisa. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu. Essa foi a última ceia, né? E deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. É a mesma coisa que Paulo fala lá, né? É a mesma citação. Mas aí Paulo também dá o exemplo, né? Paulo faz a mesma coisa. Vamos lá em Atos, livro de Atos, capítulo 27. Paulo nos deixa também o exemplo, porque ele era seguidor de Cristo. E nós devemos ser também, né? E ele imita ao Senhor. Atos 27, verso 35, desculpe. Capítulo 27, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Vocês entendem? Nós devemos agradecer, irmão. A palavra Efésios vai falar que é por tudo. Não só pelo partir do pão, não só pela comida, mas pelo vestir,
por estar aqui hoje louvando ao Senhor, por nós abrirmos os nossos olhos todas as manhãs e colocar a planta dos nossos pés no chão. Não devemos sair da cama de qualquer jeito. Antes de colocar o pé no chão, eleva o seu pensamento ao Senhor e agradeça a Ele. Senhor, obrigado por mais esse dia. De cara. Porque isso é agradável ao Senhor. Mas que isso seja feito, a gente vai ver aqui mais à frente, né? Só vou dar uma adiantada, tem que ser feito de coração. Né? Então, irmãos, o ato de dar graças nada mais é do que estar pleno, satisfeito, agradecido pelo comer, pelo vestir, pela saúde, pelas finanças. Seja lá o que for, devemos sempre dar graças e agradecer. Né? Assim, a ação de graças a Deus deve abranger todas as coisas que passam pela nossa vida. Né? Todas as coisas. Todas. Né? E como é que vai ser isso? É quando os crentes são o quê? Cheios do quê? Do Espírito Santo. Essa será a reação do verdadeiro crente. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele não agradece. Crente, né? Ele não agradece. Ele vai fazendo, acorda de qualquer jeito, e dorme de qualquer jeito, e passa o dia de qualquer jeito, e aí daqui a pouco ele está lá na igreja. Falso, mentira, mentiroso, ingrato ao Senhor. Passa a semana toda fazendo as suas coisas. Aí no domingo não, domingo é dia do Senhor, eu vou para a igreja e aí eu vou agradecer. Meu Deus, acabou, já é. Sinto dizer, mas Deus não recebe, não. Impossível. Entende? Porque é um coração que ingrato. Quanta ingratidão a gente já passou, né, irmãos? A gente faz pela pessoa, não esperando nada, não espero nada de ninguém. Mas a pessoa mostra a ingratidão. Se ela não nos mostrasse ingratidão, ficasse neutra, opa, show. Mas dói quando mostra ingratidão. Imagine Deus. A gente sente isso, né? Imagine Deus. Aí tu pensa, caramba, fiz isso. O cara é ingrato. A pessoa, né, no caso. Difícil, né? E tem um monte assim, né? Então, a reação nossa de estar cheio do Espírito Santo é dar graças em tudo, ao invés de estarmos satisfeitos e reclamando, né? A reação é essa. Às vezes a gente murmura mesmo, irmão. Mochicha, né? Cara, posso fazer tão... Ainda estou com os pontos aqui. Entende? Fica reclamando, murmurando, né? A gente faz isso mesmo. Volta e meia, a gente... Aí tu, caramba. Pecou, né? Pecou. Tem que pedir perdão. O Senhor, irmãos, às vezes, Ele nos coloca em situações tais justamente para isso, difíceis. Ele nos coloca em situações apertadas, justas, para que você dê glória. Para que você veja a mão de Deus ali e você, com a ação de graças, fala, Senhor, obrigado. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Me ajuda a passar por mais isso aqui. Depois da dificuldade, você vai o quê? Agradecer ao Senhor. Mas entenda bem, o Senhor é soberano. Então, em tudo Ele está governando. Em tudo Ele vai usar aqueles meios para que você dê graças a Ele. Ele te botou numa dificuldade, Ele te ajuda a passar por essa dificuldade e você vê as mãos do Senhor. E você agradece a Ele. Você rompe no louvor de ação de graças. É desse jeito que o Senhor trabalha.
Entende? Então, ele faz o quê? Ele faz que a gente nos exercite a ação de graças. Ele faz com que a gente veja essa ação de graças como a mão do Senhor sobre nós, nos cuidando, nos sustentando, nos aliviando de certas dificuldades. É o Senhor que faz todas essas coisas. Então, quando a gente passa por essa dificuldade e a gente vence essa dificuldade, a gente rompe no louvor, agradecendo a Deus. Um louvor de ação de graças, dando graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Preste atenção. A nossa graça não é a graça de Deus. É a mesma palavra, preste atenção nisso, só que com significados diferentes. O que é a graça de Deus? Ele dá graças a gente? Agradecendo a gente? Não, lógico que não. É o inverso, né? Mas o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. Ele nos agracia com este favor para que, aí sim, a graça que nós vamos dar a Ele agora é por causa dessa graça que Ele nos deu. Entende? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus foi o quê? A salvação. Então, quando nós... Isso já é um motivo total, não precisa de mais. Mesmo que você passe por eternas dificuldades, não precisa de mais motivo para você agradecer a Deus. Então, a graça de Deus é o favor imerecido. A nossa graça é o agradecimento por esse favor. Viu como é que tem diferença? A graça do homem não é a graça de Deus. Entende? Ele nos concede primeiramente a graça dele. Depois nós damos graças a ele, agradecendo todas as coisas, inclusive a salvação em primeira mão. Em primeira mão a salvação. As outras coisas vêm com a salvação. O cuidado de Deus conosco, o sustento do Senhor conosco. Porque Ele é o nosso Pai. Ele não é o nosso Pai? Ele é o nosso Pai, irmãos. Deus é o nosso Pai. Irmãos, nós devemos estar o quê? Contentes com aquilo que nos é dado. Ou seja, pouco, ou seja, muito. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E por ele ser pai, ele vai falar aqui, nós devemos dar graças a quem? Né? A quem nós devemos dar graça? Eu já estou falando, a Deus e Pai. Não é a mim. Ah, graças ao pastor? Não, graças a Deus. Eu posso até ter sido um instrumento usado por Deus para alguma situação, mas esquece-me. Não quero graça de ninguém. Mas agradeça a Deus, ao Senhor, porque Ele que foi. Estou dando exemplo, tá, irmão? Ele é quem usou esse meio, esse sujeito para que fizesse um favor a chegar até um filho dele. Entende? Meus irmãos, é Deus quem nos sustenta, é Ele quem nos criou. Ele é o nosso Pai. Nós fomos o quê? Afiliados a Deus. Afiliados. Somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nosso irmão mais velho. Né? Ele nos comprou com seu sangue. Então, a gente tem esse modo hoje de filho porque ele é o nosso pai. E pode um pai, né? Fazer mal a um filho? Lógico que não. Tem pai que faz, mas isso não é um pai, isso é um monstro, né? Como está escrito, irmãos: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem? É uma retórica. Claro que sim.
Então, quando você pede a Deus algo e Ele te concede, irmãos, misericórdia. Isso é graça. É uma graça maravilhosa. Agora também, quando você pede alguma coisa a Deus e Ele não te concede, dê graças, porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele sabe o que vai agradar a Ele, se Ele der. Ele sabe, agradar a Ele, não a gente, a Ele, porque nós vamos fazer coisas que agradem a Deus, e não que desagradem a Deus. Então eu falo, não vou te dar isso, você quer isso, mas eu não vou te dar. E muita gente tem feito, pedido coisas que Deus às vezes até dá para que o cabra se enrole, né? Se enrole no próprio pé, tropece no próprio andar, né? Mas eles pedem coisas que não sabem. Não vou tratar disso hoje, mas é exatamente o que Tiago fala. Vocês pedem coisa para si. Faça isso, né? Irmãos, existem outros textos com a mesma ordem, né? De nós estarmos dando graças, agradecendo a Deus, o nosso Pai. Tem um texto aqui, Colossenses 3,17, vai falar, só para testificar, tá, irmãos? Eu gosto de testificar na palavra, para não ficar uma palavra solta, né? A gente faz a conexão. É como se fosse, que fala? Fios soltos, né? Parece que fica solto, mas não. A gente conecta um com o outro e vai aqui, ó. Colossenses 3,17 diz o seguinte: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Dando por Ele graças a Deus. Eu vou chegar lá no nome de Jesus, né? A gente não chegou ainda no nome de Jesus, né? Então, fazei tudo em quê? Em nome do Senhor Jesus. Essa semana eu ouvi um vídeo, uma pessoa falando que nós não devemos pedir mais perdão de pecados porque Cristo já levou os nossos pecados, que não devemos usar o nome do Senhor para isso. Aí eu fico imaginando, se a gente ainda peca, como é que faz? Então é em tudo, irmãos, na oração, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu vou chegar lá, só estou dando uma adiantada, né? E aí é horrível isso, o cara ensinando coisas que vai levar ao crente a ser um desleixado, né? Um crente manco. Outro texto que eu quero ver aqui com os irmãos, 1 Pedro 4, verso 11, vai dizer o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, né? Não as nossas. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Por quem? Por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Viu? Então, o dar graças, irmão, ele está ali junto com o glorificar a Deus. Quando você dá graça, você está glorificando a Deus. Se você vai falar, fale segundo as palavras de Deus. Se você vai administrar, administre segundo o poder que Deus te dá. Faça tudo para que Deus seja glorificado por Cristo, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, é isso que ele está falando. Tudo em nome de Jesus. Eu vou chegar lá, só estou dando uma adiantada. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz o seguinte: em tudo dai graças. Em tudo. Não é só em algumas coisas, né, irmão? Em tudo dai
graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Veja que o Pai e o Filho estão sempre juntos. Em nome de Jesus, você vai dar graças. Em quê? Em tudo. Por quê? Por que eu tenho que dar? Porque o texto está falando. É a vontade de Deus. Presta atenção, irmão. É a vontade de Deus e ponto. Se você não obedece, aí já não é problema nosso, né? Mas se você é um servo obediente, você, é a vontade de Deus. Então eu vou dar graças. Acabou. Obedeço. E outro texto, 1 Coríntios 10, 31. Aí, a glória com a graça, né? É tudo para glorificar o Pai, né? 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Presta atenção, esse qualquer outra coisa não é coisa ilícita não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Né? Besterol não, né? É coisas de acordo com a palavra de Deus. Não é o que Pedro falou lá? Se você for falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Se você for administrar, administre de acordo com o poder que Deus te dá. Então é tudo para a glória de Deus. Coisa ilícita não é para a glória de Deus. Pecar não é para a glória de Deus. Deus abomina o pecado. Abomina. Então, meus irmãos, devemos dar graças, não só por algumas coisas, né, que devemos agradecer ou porque achamos agradáveis, né? Eu vou agradecer porque eu estou com a saúde plena. E quando você não está com a saúde plena, você não agradece? Não é isso, né? Então, agradeça por tudo, né? Porque tudo vem de Deus, irmãos. Presta atenção nisso, Tudo vem de Deus. Se você está doente hoje, porque Deus te colocou doente. E Ele vai te dar cura? Creio que sim. E Ele te dando a cura, qual é a sua relação, você cheio do Espírito Santo? Dar graça. Dar graça. E é a Ele, irmãos, que devemos agradecer. É a Ele que devemos dar graças. Tem um texto aqui que eu vou ler, aí os irmãos vão se lembrar. O cara estava no meio de uma calamidade e ele deu graças. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Aí ele rompe numa doxologia aqui, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está fazendo? Glorificando a Deus no meio da calamidade que ele sofreu. Ele é o Senhor, autor de tudo, inclusive do mal que está sobre mim. E ele me deu, ele toma, é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente que cai em tragédias aí, eles amaldiçoam Deus. Amaldiçoam. Eu já vi casos assim. Onde estava Deus nesta hora, né? Teve um caso assim, que meu filho morreu, começou a esbravejar, falar um monte de besteira. No mesmo lugar. Só que você não acha ele. A pessoa era cega. Continua, a gente conhece ainda, continua cega. Não acha Deus. Por que não acha Deus? Porque não glorifica o Senhor da forma que tem que ser feito. Eles não dão graças a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Então, irmão, toda a ação, aí agora a gente entra, né?
na questão do nome do Senhor, deve ser feita em nome de Jesus. Perceba, irmãos, que não só dar graças, mas tudo está relacionado à vida de um cristão. Essa relação está em tudo, né? E deve ser em Cristo e em nome de Cristo. Entende? Você dando graças não é somente falar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo muita gente falar, aí usa o nome de Deus em vão, né? Isso é um pecado. Mas você tem que estar em Cristo e externar isso. Em nome do Senhor Jesus, o meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Você ora, você agradece, você pede. Em nome de Jesus. Nada pode ser feito fora de Cristo. Nada. Para o cristão, né? Para o cristão. Então, veja o que o Senhor Jesus disse a esse respeito. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. E o que ele está falando? Por que em meu nome? Ele já deu a resposta. Por que no meu nome? Por que tem que ser no meu nome? Para que o Pai seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Para que essas ações de graça subam direto para o trono. Lindo isso, né? Irmãos, não importa o que seja, se for legítimo e se está de acordo com as Escrituras, deve ser em nome do Senhor Jesus. Prestou atenção? Se for legítimo e se tiver de acordo com as Escrituras, você peça em nome de Jesus. Agora, vaidade sua, não abre a boca para falar em nome de Jesus, não. Corra atrás, sei lá o que você vai fazer. Não mete essa. Vai dar ruim. Em nome de Jesus são coisas inerentes às Escrituras. São as graças e bênçãos contidas nela. As promessas que estão nas Escrituras. Pastor, mas como é que eu vou saber disso? Você vai ter que ler. Né? Deixar de ser preguiçoso e ler. Aí você vai encontrar, eu posso orar aqui, por causa disso aqui. Porque está escrito. Eu posso orar. Entende? Então, irmãos, o crente cheio do Espírito Santo deve dar graças a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Portanto, o nome do Senhor Jesus, irmãos, em muitos casos é usado de forma indevida. Em outros casos, ele é usado como canal de poder. O que é isso, pastor? Vamos lá. A Escritura vai nos explicar. Atos 16. Não é que o nome, né? Você vai falar em nome de Jesus, sai fora, né? Você não tem esse poder, né? Mas esse nome, ele tem poder. O nome de Jesus. Entende? E foi dado esse poder aos seus discípulos. Olha o que nós temos em Atos 16, 18. Há um poder no nome de Jesus. Né? Há um poder. Porque ele mesmo deu. Olha o que ele fala aqui. Atos 16, 18. Paulo estava falando aqui. Paulo estava fazendo algo aqui. E isto fez por muitos dias. Tinha uma mulher que estava perturbando ele lá. Com espírito de adivinhação, né? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, o espírito
mal que estava nela, né? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, sai. Mas, e presta atenção, irmão. Esse poder era um poder extraordinário, presta atenção nisso, que estava sobre o apóstolo, que, ó, quando o Jet já falou, cessou. Nós não temos esse poder. Você vê aí essas coisas, o nego fazendo um monte de coisa, isso é teatro. Para otário ficar vendo e caindo nas armadilhas desses falsos mestres. Nós não temos esse poder. O poder que Deus nos dá é para pedir em nome dele, orar em nome de Jesus e agradecer em nome de Jesus. Entende a diferença? Eles tinham, porque a igreja estava em construção ainda. Eu não vou tratar desse assunto aqui, né? Mas é mais ou menos isso. A igreja estava em construção e eles foi dado esse poder aos apóstolos de curar, de expulsar demônio. Paulo foi picado por uma cobra e não morreu. Entende? Essas coisas todas foi dado poder a esses homens, mas depois cessou. Com o fechamento do cânon foi cessado, esse poder extraordinário. São dons, né? Extraordinários. E esse era um dom, o de expulsar demônios. Marcos 16. Isso é um outro assunto muito, muito questionado aí, falando sobre isso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas creio que cessou. E cuidado. Se alguém se manifestar, veja se não é falso, que provavelmente seja. Pode ter manifestação? Pode, mas provavelmente seja falso. Ó, Marcos 16, tem que provar, né? A gente tem que provar os espíritos. Marcos 16, versos 17 e 18. Ó, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ó, tudo que cessou. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes dará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Isso ocorre hoje? Não. Tudo que está aqui não ocorre hoje. E se ocorre, é o diabo trabalhando. O diabo faz maravilhas. Ele e seus demônios. A gente crê nisso. A gente crê que ele faz, ele engana, ele vai lá e cura, para enganar, não com o intuito daquilo ficar bom mesmo, mas para enganar, para aquela pessoa ficar presa a ele, aquele falso mestre. Entendem isso? Então, essas coisas, num crente verdadeiro, isso não existe. Quem crê nisso, infelizmente, né? Enfim, não vamos tratar disso aqui hoje, senão eu vou entrar em outro tema que não é o proposto aqui. Então, irmãos, assim também devemos usar o nome do Senhor Jesus Cristo como canal de oração, ó, de ação de graças e de pedir coisas ao Senhor. Por exemplo, você pode pedir ao Senhor o seu espírito. Senhor, me enche. Não é o que o Paulo falou ali? Enche. Deixa eu voltar lá. Enchei-vos do Espírito. Como é que você vai encher do Espírito? Vou ficar... Não. Você vai orar, pedir ao Senhor. Senhor, me enche do teu Espírito. E se você for um crente verdadeiro, o que vai acontecer? Você vai ficar cheio do Espírito. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, mais outras que a gente vai falar mais para frente, são o resultado de ser cheio do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. Não é aquelas bobagens que a gente fica ouvindo e vendo por aí. Pessoas histéricas, em êxtase, emocionais, sentimentais ficam fazendo. Isso não é cheio de Espírito. Isso é um outro Espírito.
não o Espírito Santo de Deus. Outro aspecto, irmãos, que nós podemos ver nesses versos aqui também, é a questão da Santíssima Trindade, né? Se você olhar aqui o verso 18, o 20, né? Ali compilado, os dois ali, ó. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo usa a Trindade Santíssima aqui, ela está aqui nítida aos nossos olhos. Paulo deixa bem claro que a Trindade, nesse caso, e todos os outros, ela age junta e nunca separada, apesar de serem distintas umas das outras, as pessoas, né? Mas elas são um em essência. Esse é o mistério, irmãos. Esse é o mistério. A Trindade agindo em nós como um só Deus. Lindo isso, né? Lindo. Mas nós, irmãos, estando cheios do Espírito, damos graças a Deus e ao Pai, em nome do seu Filho unigênito, no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Veja, você está cheio do Espírito, você dá graças a Deus e o Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. E aí a gente adentra aqui ao verso 21 e vai dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Outro resultado, irmão, de estar cheio do Espírito é o quê? Sermos sujeitos uns aos outros. O que quer dizer isso? A palavra, literalmente, essa palavra, sujeitando-vos, quer dizer sermos submissos, obedientes, servos. Você não fala que é servo do Senhor? Esse é servo. Isso é se sujeitar um aos outros, né? No dicionário Strong, ela é classificada como colocar em estado de obediência a outra pessoa, né? Se submeter àquele que é seu irmão em Cristo. Entendeu? Se submeter a outra pessoa que você vê como irmão. Se submeter. Por que ele está falando isso? Porque esse verso, irmãos, presta atenção, esse é o pulo do gato. Esse verso 21 é a transição para o verso que vem à frente, o verso 22. Que ele vai falar aqui, sujeitando-vos uns aos outros. E o que o verso 22 vai falar? Das mulheres sujeitando-se aos vossos maridos, dos filhos sujeitando-se aos vossos pais, e dos servos sujeitando-se aos vossos senhores. Entenderam? Esse verso é o pulo do gato para você entender o que Paulo vai falar nos outros versos. E vai falar de sujeição. Aí ele começa aqui a falar de sujeição. E essa sujeição é submissão mesmo. Você se submeter, está humilde. Humilde. Aquele que está contigo. Seja humilde, né? E essa sujeição, irmão, não é algo assim que é forçado, não. É algo que é voluntário. Por que é voluntário? Porque você está cheio do Espírito. Você não vai, tem que me sujeitar a esse carniça. Não. Vou obedecer ao meu esposo, vou obedecer ao meu pastor, vou obedecer ao meu irmão, que é mais sábio do que eu, que tem sabedoria. Vou obedecer ao meu Senhor, no caso hoje ao meu patrão, ao meu chefe, porque ele que me deu emprego, né? Tudo vem de Deus, mas Deus usou ele para que eu tivesse hoje um emprego e sustento a minha família. O filho, vou obedecer meu pai que me cria, que me banca. Ele que me sustenta.
Entende? Submissão. E ela é voluntária. Por quê? Você está o quê? Cheio do Espírito. Né? Irmão, não é para você ser capacho de ninguém, tá? Não isso. Mas para servir como se servisse ao próprio Deus. Essa submissão, você vai se submeter a B ou C como se estivesse se submetendo ao próprio Deus. É permitir-se estar em sacrifício. Ser obediente, irmão. Vamos ver um exemplo bíblico de sujeição voluntária. Diz a palavra: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Está falando com Deus, mas é um exemplo. Um exemplo. Deus provoca isso nas pessoas. Não que Deus estava procurando alguém. Ele já sabia, mas ele provocou. Para que obtivesse uma resposta que ele já sabia também. Que aquela pessoa ia responder positivamente ao chamado dele. E nós temos que fazer isso. Uma pessoa que está em necessidade, nós temos que ir ao encontro dela para suprir essa necessidade, servindo ela. Servindo. O apóstolo declara, irmão, em outro texto, de como devemos fazer. Ou seja, qual é a forma voluntária que devemos fazer isso? Colossenses 3, verso 23 diz o seguinte. 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Foi o que eu falei. Se você vai fazer alguma coisa, faça como se fosse ao Senhor e não aos homens. Porque se o teu coração está cheio, se o teu coração está cheio do Espírito, você vai fazer isso como ao Senhor. Mas se o teu coração tem rancor, se o teu coração tem ódio, se o teu coração tem má vontade, você vai fazer isso para os homens. Você vai até fazer, mas isso não é recebido por Deus. Então faça, né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Como se estivesse servindo ao próprio Deus. Estará, né? Em última instância, sim. Irmão, vamos ver alguns textos que vai corroborar com a nossa pregação aqui. 1 Pedro, eu vou ler rapidamente, que a hora já avançou. 1 Pedro 5, versos 5 e 6, diz o seguinte: semelhantemente, vós, jovens, sede o quê? Sujeitos aos anciãos. E sede todos, todos, aí engloba tudo, é uma abrangência. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entende? E o 9 e o 6 vai falar: humilhai-vos. Humilhai-vos. Seja humilde. O Senhor não foi o humilde? Nós temos exemplo de Cristo. Efésios vai falar sobre isso. Filipenses. Foi humilde até a morte e morte de cruz. Servindo a quem? A nós. Irmãos, quem somos nós para Deus nos servir? Ele nos serviu. Entendem? Então nós temos que servir uns aos outros. Na mesma carta de Pedro, agora no capítulo 2, ele vai falar aqui, 1 Pedro 2, 13 e a 15. 13 a 15. Diz aqui, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor. Quem é essa ordenança humana? Aí ele vai falar, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos.
E aí a gente cai lá naquela, em Romanos 13, que vai falar sobre, 12, se eu não me engano, acho que é 12 ou 13, que vai falar sobre a autoridade, que você deve respeitar as autoridades. Não importa quem são, preste atenção nisso. Não importa, você deve se submeter às leis que estão no país. Ah, mas eu vou me submeter ao presidente? Sim, ele é o presidente do país, ele foi colocado lá. Deus o colocou lá. Deus o colocou. Mas pastor, não tem como, a Bíblia manda. Aonde? Verso 18, da mesma carta aí, ó. 1 Pedro 2, verso 18. E vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Ponto. Também aos maus. Entende? O nosso o governo é mau? Você vai desrespeitá-lo? Você está desrespeitando ao próprio Deus. É isso que a palavra é o que Romanos vai falar. Você deve respeitar a autoridade. Eles são autoridade. Infelizmente, mas são. E aí, o que você vai fazer? Você vai se rebelar? Você vai se rebelar? Entende? Se você se rebelar, você vai estar se rebelando contra o próprio Deus. Porque foi Deus que colocou lá. O Romanos fala que é Deus que coloca as autoridades, que constitui. Preste atenção. Nabucodonosor. O que aconteceu? Deus falou através do profeta Jeremias. Jeremias, avisa eles que eles têm que ir para o cativeiro, que eu vou cuidar deles lá. Eles se rebelaram. Foram para o Egito. Chegando no Egito, Deus trouxe, Nabucodonosor fez uma lenha. Uma lenha. Trouxe todo mundo, porque era a ordem de Deus e ponto. E eles foram servir a quem? Ao ímpio, mau. Daniel foi posto como segundo homem. Deus honrou Daniel lá, através de um governo ímpio. Isso é forte, mas o cara tem que ser crente. Não é qualquer um, essa bancada evangélica que existe aí, que eles falam, isso é água de salsicha. Presta para nada. Nem crente esses caras são. Entende o que eu estou falando? Agora, a pessoa crente, Deus pode, Deus usa todos. Inclusive o ímpio. Para punir um povo ímpio, que somos nós. Por que o ímpio está no poder? Para nos punir. E vamos ao livro de Jó, usar as palavras de Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Dando graças por isso. Porque você olha para o nosso país, é um país incrédulo. Evangélico não é nada, é tudo incrédulo. Tudo católico. Incrédulo. É um país de incrédulo, de prostituição, de corrupção. Aprove Deus permitir isso. E nós vamos ser punidos até, não sei quando, até quando Deus achar que deva. Né? Temos agora a eleição para prefeito. Não tem um sequer que faça o bem, como nós cantamos no Salmo. Não tem um sequer que faça o bem aqui dentro de Itaguaí. Não tem. Todos se corromperam. Todos estão corrompidos. Não tem. E a nossa oração é para que Deus levante pessoas que possam estar lá no poder. Pessoas honestas, pessoas crentes. Romanos 12, 10 vai falar o seguinte. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor que
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Percebo que essa sujeição, irmãos, ela está atrelada ao amor. Ela não está solta. Eu vou me sujeitar e ponto, acabou. Não, é o amor. Você vai amar aquele irmão e vai se sujeitar a ele. Certo? Você vai amá-lo. Né? Por isso que ela é uma submissão voluntária, porque ela é feita de todo o coração, como nós vimos em Colossenses 3:23. Então, irmão, sujeite-se àqueles que hão de dar conta. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Hebreus 13. Brincadeira, tá, irmãos? Hebreus 13, 7 e 17. 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Falou o quê? A palavra de Deus, a fé que é de Deus, imitai-vos. Obedecei-vos. Aí o 17 fala, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão dar de conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Porque isso, não vos seria útil. Entende? O que é sujeitar aos pastores? Os verdadeiros, tá, irmão? Não é esses malucos que estão aí, não. Os verdadeiros. Por quê? Porque é através da palavra que ele vai aconselhar a vocês. O que eu estou fazendo isso hoje aqui? É aconselhando a você, siga desta forma, faça desta forma aqui. Porque é a palavra que está guiando, não sou eu. Eu não posso chegar na casa da ovelha e falar, você não come isso, não come aquilo, não paga essa conta, paga essa, invista nisso, compra isso. Não posso. Isso é carnal. Eu estou falando das coisas espirituais. Você pode dar um conselho? Pode, mas as espirituais vocês devem seguir piamente. Por quê? Porque elas vêm da palavra. Não é que Pedro vai falar? Se falar, fale a palavra de Deus. Aí é verdade. Aí você siga. Aí você siga a fé daquele pastor. Porque ele está falando a verdade. Agora, esquece esse bando de carniça que tem aí, irmão. Esquece. Mas como nós vamos nos sujeitar uns aos outros? Por nós mesmos? Não, né? A resposta está em mais um resultado. Vamos lá e a gente vai para o término aqui. Está em mais um resultado, no temor de Deus. Temendo a Deus. Como é que a gente vai se sujeitar uns aos outros? Aí a própria palavra fala, no temor de Deus. Irmão, o que é temer a Deus? Segundo Strong, né, o dicionário, esse temor é um reverente sentimento de responsabilidade diante de Deus ou de Cristo. É algo extremamente profundo, quase que inexplicável. Mas devido ao nosso status quo, o que é o status quo? A nossa posição hoje, né? O que nós somos hoje, que é ser filho de Deus e estar cheio do Espírito, nós estamos perante ao Criador com grande temor e tremor. Foi-nos dado filiação. Foi-nos dado o Espírito. Agora nos é exigido que hajamos como tal, como filhos cheios do Espírito Santo de Deus. No temor do Senhor. No temor daquele que há de condenar a sua alma ou não. Presta atenção. Mateus 10 vai dizer algo assim muito, muito forte. As pessoas às vezes temem ao homem, mas não temem a Deus. Olha o que Mateus 10 vai falar.
Quem tem o poder sobre a nossa alma? É o homem? Não. É o próprio Deus. Ó. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só, quão forte é isso. Temei aquele, quem é esse aquele? É o Senhor. Ele está falando de Deus aqui. Temeis aquele que pode levar tanto a tua alma como o teu corpo para o inferno. Não tema o homem que mata o corpo. O homem vai te matar o físico. Mais nada, não tema. Mas tema a Deus, que vai te levar para o inferno se você não obedecer a Ele, se você não for agradável a Ele. Deus é Deus. Deus é justiça. É amor, mas é justiça. É justiça. Irmãos, devemos temer ao Senhor porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Criador da terra e dos céus e do mar e de tudo que neles há. É o Senhor. Esse é o temor do Senhor. O temor ao Senhor é você estar de frente para o Deus que é santo, santo, santo e estar obedecendo a Ele. Tendo a responsabilidade agora eu sou filho de Deus. Opa, olha o status. Né? Eu sou o filho de Deus e agora agora eu tenho a responsabilidade de andar como tal, porque Ele me encheu com o Espírito. Porque antes eu andava com o espírito de porco. Ele tirou o espírito de porco de mim e colocou o seu espírito, para que eu andasse como filho dele, nesta terra, neste mundo onde jaz o maligno, como luz, não como trevas. Esse é o sentido de temer. Agora não. Opa, não posso. Isso aqui antes eu até, porque eu era ímpio. Agora eu sou filho de Deus. Então eu temo ao Senhor. Eu não posso fazer isso ou aquilo outro. Entende? Então, esse temor é porque Deus criou você, a mim, e nos filiou, segundo o seu beneplácito, em nome do Senhor Jesus, pelo Filho dele. Vamos lá em Salmos, livro de Salmos, Saltério, né? Salmo de número 33, eu quero ler a vocês. Salmo 33, do verso 6 a 11. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em depósito. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O Senhor dos exércitos, tema toda a terra, todos os povos diante do Deus que é trino, diante do Deus que é soberano, tremam e temam. Que essas pessoas possam ouvir esse salmo e tremer e temer diante de Deus, do Senhor. E eu concluo, meus irmãos, mais essa exposição dos oráculos do Senhor, deixando um comentário acerca desse assunto que acabamos de tratar, meus irmãos, de um grande teólogo do século XVI. Diz ele,
em seu livro. Deus nos uniu tão fortemente uns aos outros que ninguém deve tentar esquivar-se da submissão recíproca. Nós, irmãos, por que nós somos unidos? Por nós mesmos? Não. Nós somos o quê? O corpo. Correto? Quem é o cabeça? É Cristo. Nós somos unidos por causa de Cristo, não por causa de nós mesmos. Então, tem alguma coisa errada com essa igreja que está aí fora. Tem algo de errado com ela. Eles não são unidos. Não há união, cada um fala uma coisa. É uma confusão. Não há união. E ele continua aqui. E onde reina o amor, aí também se prestarão serviços mútuos. Ó. Lembra do amor que eu falei? Essa graça está atrelada ao amor. Onde vai ter o quê? Serviços mútuos. Um servindo ao outro. Né? Não excetuo nem mesmo os reis e governantes, cuja própria autoridade é exercida para o serviço da comunidade. Quem? Os reis e os governantes, eles são usados para servir aos outros, mesmo sendo maus. Aí ele continua aqui, é muitíssimo oportuno que todos sejam exortados a que se sujeite cada um por seu turno ao outro. Isso é a exortação que nós estamos fazendo. Devemos servir uns aos outros. Ele continua. Como, porém, nada é mais oposto ao espírito humano do que a submissão recíproca, né? É oposto. Você não quer servir a ninguém, irmão. Se não é o espírito, você não quer servir a ninguém. Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso que fala? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Aí, se sobrar um tempo, alguma coisa, pode ser. Dependendo de quem seja, aí tem um monte de... né? Não é assim, né? Ele continua aqui. Ele desperta a nossa lembrança para o temor de Cristo. O único que pode domesticar a nossa impetuosidade. Olha, quem pode nos domesticar? O Espírito de Cristo. Para fazer essas coisas, irmãos. Para fazer essas misericórdias. De nós mesmos nada tem de bom. Nada há de bom em nós. Não foi que nós cantamos hoje nos Salmos? Não há um sequer. Nenhum que faça o bem. Nenhum. A não ser pelo Espírito Santo. Ele conclui aqui. Para que não nos desvencilhemos do jugo e subjuga nosso orgulho, para que não nos envergonhemos de servir ao nosso semelhante. O Espírito faz isso. Para a gente que não tem vergonha, tem gente que tem vergonha. Por lá, né? Aquela cara de pamonha, né? Pelo amor de Deus, irmão. Bota o peito da frente. O que você está precisando? Lógico, no amor, né? Estou falando assim para você ter coragem. Está precisando de quê? Eu não tenho, mas eu vou dar um jeito. Eu tenho, então toma, leva. É por aí, irmão. Não segura. Tira o escorpião do bolso, da mente, do coração, porque ele vai te picar e vai te matar. Então, irmão, a ordem é que nos submetamos ao nosso próximo no temor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra edifique as nossas vidas e daqueles que vão nos assistir posteriormente.